Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que essa vitória não foi do Carpini, da minha comissão, da minha chegada. Claro que tem o nosso trabalho, mas essa vitória é mérito 100% dos atletas. E eu ressalto isso quando cheguei no nosso primeiro bate-papo, eu disse que eu aceitei o convite porque eu acreditava e acredito no potencial desses atletas e acredito que é possível, de alguma maneira, contribuir para essa retomada. Então, mérito de uma torcida que vinha sofrendo e hoje nos apoiou, mérito dessa diretoria que nunca jogou a toalha, e vai ser assim, vai ser luta até o final, não espere nada diferente disso, e principalmente dos atletas que em tão pouco tempo, 4, 5 sessões de treinos, eles já assimilaram bastante coisa do que a gente acredita e a margem de evolução é grande. Em relação às escolhas, eu acho que também é a função do treinador recuperar atletas, não chegar aqui e pedir 6, 7 contratações, até porque não é possível, não cabe no orçamento. A gente está buscando sim situações, como foi do Formiga, do Jandrei e outras possibilidades que são necessárias, mas outro ponto muito importante é essa retomada, de confiança do elenco e recuperar alguns atletas, dentre eles, os que você citou foi o Cipriano. Eu não acredito que um atleta com o potencial técnico que ele tem, com a boa estatura e apesar da estatura também uma boa velocidade, não pudesse contribuir também com o processo, assim como tantos outros que entraram hoje, participaram, e os que não entraram também de alguma maneira ajudaram e vão ajudar na nossa caminhada. Então acho que esse também é o nosso desafio, recuperar os atletas que aqui estão. Bom, Carpini... Em relação ao Talhari, Desculpa. É uma função parecida com o que ele vinha fazendo, mas alguns comportamentos, principalmente de movimentos, quando a gente tem a bola, um pouquinho diferente. Acho que a gente conseguiu ajustar ele um pouquinho melhor ali e fez uma grande partida. Desculpa. Capaz. A gente viu, Carpini, alguns jogadores no individual crescendo, e novamente algo que não se via. E aí eu te pergunto, hoje o individual fez o coletivo crescer ou o contrário? O coletivo fortaleceu o individual? O contrário, o coletivo, dentro da organização coletiva, eu acho que o protagonismo vai aparecer, vai ser assim em todos os jogos, nunca vai ser o individual para o coletivo, a gente preza sempre o todo. Eu acho que os comportamentos bem definidos do que se faz com e sem a bola, e aí quando o contexto está mais ajustado, fica muito mais fácil do individual se sobressair. Você vê entradas importantes hoje, o Matheus entrando e fazendo gol, o Nenê dando assistência, e jogadores que vinham talvez participando um pouco menos, e enfim, o próprio Cipriano fez uma grande partida, uma evolução muito grande do Hermes e do Reginaldo pelos lados, então teve muita coisa boa. Então a gente vai sempre priorizar o todo, o coletivo, que para o Juventude é o mais importante. Carpini, boa noite. Desde os primeiros minutos a gente percebeu um Juventude competindo, ganhando dividida, lutando, mais organizado, claro, também, tecnicamente melhor, mas competindo, Como é que foi possível recuperar essa questão da competitividade, da confiança dos jogadores? Saltou aos olhos assim, a diferença psicológica do Juventude em campo hoje para antes da tua chegada. Como é que foi possível trazer esse grupo? Isso foi importante tu conhecer, algumas figuras Sim. que já trabalharam contigo. Como é que foi essa conversa com eles? Bom, sem dúvida a aceitação é o primeiro ponto, E desde do início da conversa, quando alguns atletas começaram a me procurar pelas redes sociais, alguns que tinham contato, a gente mantinha um contato vez ou outra. Então você vê essa aceitação como foi boa essa chegada, como a gente rapidamente readquiriu algumas coisas e conhecendo melhor os atletas que não fizeram parte daquela nossa primeira passagem. Eu acredito muito nesses estímulos, vocês sabem, de competitividade, sempre foi uma ideia desde 23, isso se estendeu depois com o Roger para 24 e em algum momento talvez tenha se perdido um pouco. Eu acredito que isso muito é o estímulo diário, a energia, é a confiança que é passada. Eu, enquanto comandante, assumi mais a responsabilidade do que eles, já que eles vêm em momentos ruins, Então, e nesses momentos tende a estar tudo errado, ninguém tem mais o seu valor, e é natural, a gente é sempre comentado e avaliado em cima do resultado final, mas tem todo um contexto importante para um grupo muito aguerrido. E eu, como eu disse, reitero, eu confio muito nesses atletas.
E a gente vai seguir evoluindo. Tem bastante margem para coisa boa. Vamos ter algumas oscilações dentro da temporada dessa retomada, o que é natural. A gente vai precisar fazer sempre muito mais força que o adversário. Você vê que hoje uma vitória a gente nem mexe na tabela. E eu não quero que os atletas falem mais de tabela, nem olhem para a tabela. Vamos viver o jogo a jogo, vamos fazer o nosso melhor em cada jogo. E o nosso melhor não tem como ser uma intensidade menor do que essa. Eu não acredito nesse futebol. E dentro dessa intensidade, essa energia, a nossa organização coletiva. Carpini, boa noite. Um dos pontos principais que o Juventude vem enfrentando de problemas é a questão defensiva, é a questão de sofrer gols. Você mesmo falou na sua apresentação que isso era um dos principais pontos que vocês iam trabalhar. O que você conseguiu fazer nesses últimos dias, nesses primeiros dias, para a equipe sofrer um gol? É verdade, sofreu um gol no finalzinho e conseguiu se segurar bastante com a pressão do Corinthians. Como é que foram esses primeiros dias de trabalho nesse quesito? E se você puder também adiantar como será um pouco esse trabalho nas próximas semanas. Obrigada. Obrigado. A gente tentou ajustar um pouco mais as linhas. Vocês repararam que a gente, numa bola parada, num tiro de meta, marcou um pouquinho diferente. Depois, quando baixava num bloco médio e tal, a gente já tinha outras ideias. E quando acontecesse do Corinthians afundar muito nós para dentro do nosso gol, que poucos momentos aconteceu na partida, a gente conseguiu manter uma distância boa, encurtar bem os gatilhos de pressão. Então acho que isso facilitou. E aí o compromisso, que a gente respondeu na pergunta anterior, a intensidade, a energia, a competitividade, isso é fundamental, principalmente quando não se tem a bola. Futebol eu não consigo enxergar de outra maneira. E para nossa sequência eu acho que são muitas coisas ainda a serem ajustadas, né? Isso tem uma coisa que me incomodou muito, foi o gol. Isso é uma coisa que a gente vai amanhã, nós vamos conversar bem, né? Porque sem euforia demais, tudo que é demais atrapalha. Nós ganhamos um jogo importantíssimo contra um adversário de uma capacidade que não precisamos aqui ficar ressaltando tudo que tem do outro lado. Então foi muito bom, mas a gente poderia ter complicado o jogo em lance simples e tomar um gol de bola parada, e a origem da bola parada, isso tudo a gente vai corrigir, vai ajustar, e não vai acontecer mais, não pode acontecer mais. Então a gente precisa melhorar. Em relação à evolução, cabe muita evolução ainda do nosso jogo. Acho que hoje nós conseguimos controlar um pouco mais o jogo, coisa que eu não vi nos 2 últimos jogos. Quando a gente começou toda essa conversa, a gente começa a acompanhar e buscar um pouco, né? Ter um pouco mais de posse de bola, ter um pouco mais de confiança para fazer as ações. Então acho que isso tudo é o trabalho, é gradativo, e como eu disse, tem margem para evolução. Claro que vai ter as oscilações, mas a gente espera evoluir bastante ainda. É muito recente, né, Carpini? Tu chegou na quarta-feira para implementar teu trabalho, mas deu para perceber, já tu conversando com os atletas em determinados momentos, e me chamou a atenção em um momento onde o Corinthians sinalizou que tu chama o Veron para também trazer para ele a importância que ele teria nessa recomposição. Queria que tu falasse em relação a isso, até para a evolução do Veron, que tem muito a entregar para o Juventude. Isso me permite mais uma. Qual que é a tua ideia com o Nenê? Quando tu chegou aqui, o garoto Nenê tinha 42 anos, agora está com 44. É para essa reta final de jogo? É como um segundo atacante? Como que tu pensa a utilização do Nenê? Em relação ao Veron, ele tem muito mais a entregar. Ele tem uma capacidade absurda. Eu acompanhei desde o seu processo de transição de base profissional no Palmeiras, em São Paulo, nos campeonatos paulistas. Enfrentei ele diversas vezes. E eu tive algumas conversas com ele muito em particular, mostrando um pouco os pontos da carreira dele, né, onde o cara chega num porto e as coisas não acontecem, dá um passinho para trás. Então não pode ser natural, não é normal, alguma coisa não foi talvez reajustada, mas ainda tem toda a trajetória pela frente, é jovem, tem muita capacidade, a gente precisa muito dele. Mas não só a parte ofensiva e não alguns lampejos, precisa de um pouco mais de constância. Foi isso que eu tenho cobrado e estimulado ele diariamente. Ele é um cara que aceita muitas ideias, está muito afim de ajudar, ele sabe da importância dele, mas também na parte defensiva ele tem as responsabilidades, ele precisa fazer, todos. Em relação ao Nenê, o Nenê sempre foi uma referência, né? Quando eu cheguei no Juventude ele já era, eu saio, volto e ele ainda segue sendo, mesmo não tendo tantas oportunidades. Talvez esse ano eu acho que ele fez um jogo, iniciando a partida, se eu não me engano, eu conversei isso com ele. E ele sabe a relação que a gente tem de respeito, de amizade, de trabalho, né? Primeiro que eu tenho que respeitar, porque é um cara mais velho que eu. Mas ele foi um cara que sempre soube
até onde ele pode ir, né? O espaço dele, onde é o espaço onde acaba ali a nossa relação de amizade, tem a relação de trabalho, um cara que dispensa comentários e eu não me apego à idade. Eu falei isso para ele. Ele não vai jogar porque é o Nenê, ele vai jogar porque ele produz como o Nenê precisa produzir, com e sem a bola. Se for 15, ele vai ganhar espaço para mais 20, se for 20 ele vai fazer meio tempo, e daqui a pouco se ele merecer a oportunidade como ele entrou e já deu uma assistência e vem ganhando espaço, por que não começar o jogo e organizar uma maneira onde a gente possa usar toda a capacidade técnica que ele tem e ajudar um pouco mais ele nos comportamentos sem a bola, e ele não deixar de ter a função também sem a bola. Acho que é isso que eu penso pro Nenê, mas é gradativo, ele tá muito tempo sem jogo e vai ser um processo, e com 39, 44, 18, não importa. Produziu, vai ter mais oportunidades. Carpini, quanto a uma posição específica, né, no gol, a gente já viu vários nomes que passaram nessa temporada. Hoje o Juan teve a oportunidade novamente de uma sequência, tem o Gaston, tem o Gustavo, tem o Jandrei chegando por aí também. Como é que vai se dar essa definição? É a sequência para o Juan, ou daqui a pouco você, com a chegada do Jandrei, pode ter uma opção, ele começando? Como é que vai dar esse processo de definir? Porque se fala muito que o goleiro tem que ter confiança em campo, né? Como é que se dá esse processo de escolha? Bom, agora é o treino, o dia a dia, né? Eu falo que o dia a dia escala, o jogo sustenta. Claro que eu tenho já na minha cabeça aquilo que eu pretendo fazer. Vou ter uma conversa com todos os goleiros. Fez um jogo bom hoje o Juan, né? Entrou numa situação complicada, tanto no jogo contra o Santos como hoje. O Gaston estou conhecendo agora e tem muitas qualidades, tem esse jogo com os pés, é um cara de muita liderança, muita imposição dentro da área, eu gosto disso. E o Jandrei foi meu atleta no São Paulo também, encurtaria talvez alguns caminhos dentro de alguns conceitos de jogo que a gente pode ir acrescentando e evoluindo. Então, claro que a disputa está sempre em aberta, mas na minha ideia eu já tenho definido aquilo que eu penso já para o próximo jogo e para a sequência. Eu não vou ficar fazendo rodízio de goleiros, eu acho que vão ter as oportunidades, a sequência sustentou, segue, não, a gente vai procurar encontrar o que for melhor para a Juventude. Carpini, tem umas coisas no futebol que se repetem, né? Por exemplo, a tua chegada em 2023 foi parecida e naquela vez a sequência inicial foi determinante. Tu ganha um jogo improvável, difícil contra a Chapecoense. E depois encarrega os outros, né? Qual que é a importância dessa arrancada? Essa é uma primeira pergunta. Como é que tu trabalha esses próximos jogos, essa sequência que vai ter? Depois tem 2 jogos no Jacone, né? Contra Vasco, contra Botafogo. Como é que tu tá encarando essa arrancada? E a segunda é sobre o fato de conhecer o clube. E aí eu quero uma análise um pouco mais ampla tua, porque eu vi de um dirigente, de uma pessoa que conhece o Juventude. O Juventude tem um DNA, algumas características muito específicas de clube, né? Por exemplo, esse dirigente me disse que o Juventude precisaria de um treinador que não olhe o Juventude de baixo para cima, ou seja, que tenha voz de vestiário, que comande. E a gente percebe que tu tem isso, né, Carpini? Tu conseguiu entender essa realidade do Juventude e até a sorte mudou, né? Fazia meses, talvez anos, que o Juventude não tinha uma decisão de VAR a seu favor, né? Um VAR que dá um gol, que chama para uma expulsão. Isso não acontecia há meses, há anos. Até a sorte mudou. Então qual é que é a importância de tu hoje olhar o Juventude? Não é nem de cima para baixo, mas não de baixo para cima, como outros treinadores, entende? Sim. Eu acho que o fato de conhecer um pouco já da história, ter participado um pouco da história tão grandiosa do clube, o respeito que a gente tem, a maneira que nós somos recebidos nesse retorno, eu acho que tudo isso também facilita. E eu penso que em todas as áreas, né, não só no futebol, em qualquer setor, em qualquer empresa, você tem que ter as hierarquias, sempre com respeito, mas existem as lideranças, quem dita o ritmo, quem está à frente, quem faz aquilo que é determinado. Então, e à medida que o jogador, o atleta, ele te testa o tempo todo, né? Ele vai indo até ver se... E aonde ele vê que tem as brechas, eles vão às vezes ocupando alguns espaços, às vezes a lacuna é nossa mesmo. Então, eu acho que está bem definido que a gente tem uma hierarquia, a gente tem respeito, eles têm voz também para conversar comigo, mas aí aqui a gente tem quem propõe as coisas e quem executa. Então tá tudo muito bem claro, isso a gente nem perde tempo, a gente vai gastar energia com tantas outras coisas que a gente precisa evoluir. A primeira? A importância da... sim. E, como eu disse, né, começar vencendo da maneira que venceu. Acho que
mostrando uma evolução coletiva, mostrando coisas boas individuais, contra um adversário que há 3, 4 dias atrás eliminou um grande rival de uma competição e vem num bom momento, com o Garro, o Yuri. A gente imaginava ter um time talvez um pouco mais mesclado, mas não deram muita importância para esse jogo, porque realmente ele tem muita importância. Então, começar vencendo dentro de casa, vencendo um adversário do tamanho do Corinthians e de uma maneira impositiva, né, organizada, eu acho que, como eu falo sempre para os atletas, como ganha, como perde, isso tem muito peso. E espero que a gente possa evoluir dentro dessa linha que nós conseguimos alcançar um pouquinho hoje. Fechou?